Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? E que nós possamos, neste momento, nesta hora, estar preparando o nosso altar, nossa vida, para entrar na presença do nosso Deus, porque é a hora da madrugada com Deus, é a hora de falar com o nosso Senhor Jesus. Prepara o teu coração, não sei como é que você se encontra, mas Deus, Ele sabe, amém? Não sei em que momento você vai estar ouvindo essa pregação, essa oração, mas eu creio em nome de Jesus que será bênção para a tua vida e que você possa estar tomando posse, amém? Tome posse e receba a sua vitória em nome de Jesus. E nós já estamos na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, amém? Vocês estão comigo agora na nossa companhia, pastora Suelina, sua amiga da madrugada, tá, queridos? Vamos preparar a nossa fé, prepara o teu sonho, prepara o teu projeto, prepara tudo aí que nós temos para falar com o nosso Deus, amém? Essa é a melhor hora que nós temos, é de falar com o nosso Deus, de abrir o nosso coração para Ele, amém, queridos? Então, a palavra de hoje está em Hebreus 11, versículo 33 até o 35. Diz assim: pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que de Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de ser mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Você quer receber tudo isso? Você quer viver tudo isso? Você quer? É só você viver pela fé. Porque esses homens, essas mulheres, andaram pela fé. Foram pessoas que andaram pela fé. Amém? Ah, mas é muito difícil andar pela... Não é difícil não. Aleluia. Não é difícil. Não há nada que a gente possa falar para o nosso Deus. Ah, meu Deus, é difícil. Se a gente for falar para Ele, Ele vai dizer assim, não, é difícil para você, mas não é para mim. E se você fizer pela fé em mim, né, você vai conquistar, você vai vencer. Então, aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. Então, aquilo que eu não estou podendo fazer, mas que eu peço para Deus fazer, né, com fé nele, acreditando, confiando nele, vai dar tudo certo. Esses homens, né, todos os nossos irmãos que viveram pela fé, que fizeram coisas grandes pela fé, fizeram porque Deus estava com eles, né? E aí eu estava pensando, né, que Deus, Ele nunca faz coisas pequenas por nós. Deus, Ele só faz coisas grandes. Nós vemos que foram só coisas grandiosas que os nossos irmãos fizeram pela fé no nosso Deus. Então, amados, espere grandes coisas do nosso Deus. Grandes coisas, porque Deus, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida e pela sua vida, né, através da sua vida para outras pessoas, né? Sabe por quê, querido? Porque a fé é uma palavra tremenda. A fé é uma palavra que ela já vem junto com atitude, com uma ação, né? A fé, ela não é morta, né? Ela tem atitude, essa fé. Então, a fé, quando eu uso a fé, eu supero todos os obstáculos, todos, né? As maiores coisas a gente alcança, né? As maiores, as melhores, a gente alcança pela fé, né? E quando eu uso a fé ela tem um poder milagroso, né? De inverter tudo, queridos, né? De inverter um curso que já estava condenado à morte, né? De inverter uma situação que estava já andando, caminhando para a falência. Mas pela fé, a fé, ela vem fazer isso, ela vem mudar, né? Ela vem mudar esse caminho, né? Ela vem dar um outro curso, um novo rumo para esse caminho, uma nova história, né? E a palavra de Deus, ela nos diz que o justo vive pela fé, né? O justo vive pela fé. Hebreus 10, 38. O justo viverá da fé. Se ele recuar, Deus não terá prazer nele. Amém? Aí eu fiquei pensando, o justo viverá pela fé, né? Como é viver pela fé? Como será que eu vou viver pela fé? Mas antes de falar como a gente vai viver pela fé, eu quero falar um pouquinho sobre o que é realmente a fé, né? Então, ter fé é você ouvir a palavra de Deus, como você está ouvindo agora. Você aceita ela, você vai viver ela não só de boca, não só de falar, mas de executar ela dentro de você. De trazer essa palavra, primeiramente, porque muitas vezes nós escutamos uma palavra, a gente diz assim, essa palavra ia falar com fulano, né? Se fulano estivesse aqui, essa palavra dava certinha para ele ou para ela, né? Não, primeiramente aplica ela para a tua vida. Nós temos que aplicar em primeiro lugar para a nossa vida, né? Ter fé é isso, é a gente ouvir, aceitar e viver e permitir que essa palavra ela venha falar comigo aqui,
me constranger, que ela venha me confrontar, né? Que ela venha me transformar. Então, ter fé, queridos, é a gente ser capaz de se submeter a Deus, não, né? A Deus em completa obediência. Amém? É isso ter fé. É quando eu aceito, eu ouço essa palavra, não é? Eu aceito ela, eu aplico ela na minha vida e eu me submeto a esta palavra. Porque quando nós nos submetemos à palavra, nós estamos nos submetendo a Deus em completa obediência. Não fazendo aquilo que eu quero, mas fazendo aquilo que a palavra, né, me diz para eu fazer. Ter fé é você também valorizar, né, a vontade de Deus. Valorizando em primeiro lugar e procurando obedecer sem reclamar, né? Muitas vezes você quer fazer aquilo que você quer, não é aquilo que Deus quer. Então, quando é para você fazer aquilo que você quer, ou aquilo que eu quero, aí eu me alegro, né? Aí eu faço. Mas quando Deus diz, não, eu não quero que você faça assim. Eu não quero que você haja dessa maneira. Não quero que você fale dessa maneira. Não quero que você resolva essas coisas dessa maneira, mas é dessa. Aí a gente reclama. A gente bate o pé, nós não queremos fazer daquele jeito. Por quê? Porque muitas vezes a maneira como o Senhor está falando, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me mudar, eu tenho que transformar a minha vida. Muitas vezes eu não quero, eu tenho orgulho, eu tenho arrogância, altivez de espírito. Aí para mim é o fim isso aí, né? Então eu tenho que me submeter. Então isso é a gente ter fé, né? A gente ter fé é saber que nós não vamos barganhar nada com o Senhor, não. Né? Isso é ter fé no Senhor. É mesmo que a situação esteja difícil para mim, mesmo que eu esteja chorando hoje, mas eu estou com fé no Senhor, eu estou acreditando nele. Eu tenho fé no Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que de fato Ele representa na minha vida, não por aquilo que Ele me dá, né? Por aquilo que Ele tem, pelas bênçãos materiais que Ele tem concedido na minha vida, não, mas por aquilo que Ele é, né? Pai justo, fiel, amoroso, misericordioso, amém? Esse é o motivo da gente poder ter fé, amar o Senhor com a fé. Então, amados, isso é a gente ter fé. E o que é a gente viver pela fé? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar se você está vivendo pela fé? Porque os nossos irmãos aqui, eles fizeram grandes coisas. Fizeram prodígios, né? Através da fé, a palavra de Deus diz que eles venceram muitas batalhas, né? Fizeram o que era justo, tomaram posse da promessa. Amém? Por quê? Por que eles fizeram tudo isso? Porque eles andavam pela fé. E quem anda pela fé, anda com Cristo. Cristo está no seu coração, Cristo está na sua vida, Cristo está nas suas atitudes, nas suas respostas, nas suas decisões e também nas suas vitórias, nas suas conquistas. Amém, queridos? Por isso, eles venceram grandes batalhas, porque eles acreditavam em Deus para vencer a batalha por eles. Deus estava na frente. Então, quando nós vivemos pela fé, quem vai adiante de nós não é o nosso dinheiro, né? Não é o cargo que você tem na empresa, no teu trabalho. Não é a tua faculdade, não é o teu título que você tem de doutor, disso, daquilo outro, que vai adiante de você, não. Quando nós andamos pela fé, é o nosso Deus que vai, porque muitas vezes Ele permite a gente passar por situações que a gente nunca imaginou passar, que é onde o dinheiro, né, não compra a saúde, o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra a vida de ninguém, amém? Dinheiro não restaura relacionamentos, não é verdade? Então, eu tenho que viver pela fé, e quando eu vivo pela fé, é Deus quem está comigo. Então, por isso esses homens, essas mulheres, a palavra de Deus diz que escaparam muitas vezes de ser mortos à espada. Ou seja, quando eu ando pela fé, eu acredito. Eu estou sendo guardado pelo Senhor. A minha família está sendo guardado, né? Salmo 91. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Então, pela fé, eu acredito. Pela fé, eu acredito nisso. Né? A palavra de Deus também fala que eles eram fracos, mas se tornaram fortes, foram poderosos nas guerras, venceram, e muitas mulheres receberam os seus mortos já ressuscitados. Né? Nós somos fortes no Senhor, amém? Nós nos tornamos poderosos no Senhor, não pelo nível social que nós temos, né? Não pelo nível financeiro que nós temos, não, querido, é pelo Senhor, é pela fé, amém? É pela fé tudo isso, você se torna forte. Você pode estar até sentindo fraco numa situação que você se encontra, amém? Mas você vai ter essa experiência com Deus. Deus, Ele vai te mostrar que vale a pena você ser fiel, vale a pena você confiar nele, porque Ele vai te responder com coisas grandes, porque Deus quer ter experiência com você, quer que você tenha experiência com Ele. Você passe a acreditar, né, que existe uma vida que nós temos que andar pela fé, não é acreditando no nosso dinheiro que há no banco, não acreditando, nunca vou adoecer, não. Uma hora as coisas podem mudar.
E aí? Aí nós vamos aprender a viver pela fé. Então comece desde agora a viver pela fé. Coloque Deus adiante de você. Não coloque o dinheiro, não coloque a classe social, nível social. Porque eu conheço alguém. Alguém vai ver lá para mim. Não, fale primeiro com Deus. Peça para Deus resolver para você. Peça para Deus ir adiante de você. Isso é andar com fé. Andar com fé, querido, é quando a gente acredita, quando a gente está numa situação que a gente recebeu uma resposta do homem, né? A gente recebeu o não do homem, que o homem diz, olha, não adianta mais, caso encerrado, né? Não tem mais recurso nenhum. Quando o médico diz, não tem mais recurso nenhum para a vida do seu parente, né? Aí o Senhor entra em ação. Isso também é viver pela fé. Amém? Por isso nós alcançamos prodígios e maravilhas, fazemos coisas grandes, recebemos coisas grandes de Deus. Então, amados, viver pela fé é crer nas promessas, né? Que elas foram feitas para cada um de nós. É a gente levar uma vida confiando naquilo que Deus já revelou para nós, ou seja, na palavra de Deus. Tome posse de cada promessa que está para a sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Tome posse dessas promessas para a sua vida. Amém? A palavra de Deus diz aqui em Filipenses 1,6, diz, aquele que começou a boa obra em nós há de completar até a chegada daquele grande dia. Então diga para você mesmo, aquele que começou a boa obra em mim há de completar até a chegada daquele grande dia. Amém, queridos? Isso é a gente viver pela fé, né? É a gente crer nessa palavra já revelada para cada um de nós tomar posse dela, né? Olha, viver de fato e de verdade, andando pela fé, é a gente acreditar que essa fé, ela não é uma fé morta, ela é uma fé transformadora. E essa fé, ela vem transformar a minha vida. Essa fé, ela vem transformar a vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, né? Pessoa que ela diz que tem fé, mas essa fé não está sendo uma ferramenta, um canal transformador na sua vida, essa fé não é essa fé. Não, você ainda não está andando pela fé. Amém? Quando você está andando pela fé, queridos, aí você começa a ver mudança na sua vida. Mudança dentro de você, porque você começa a permitir que essas mudanças aconteçam em você. Amém? Viver pela fé, andar, é a gente viver acreditando, né? Que esta fé, ela vai livrar a minha família das garras do adversário. É o meu andar temerosa. Tem pessoas que andam temerosa, teme tudo. São pessoas que têm medo de tudo, né? Muitas vezes são pessoas que estão na igreja, que estão o tempo todo na igreja, mas são pessoas medrosas. Não querendo falar algo, meu irmão, nem de você não. Mas eu quero dizer, se você é uma pessoa assim, procure a verdadeiramente andar pela fé. Porque a palavra de Deus diz que o amor do Senhor lança fora todo medo. Amém? Então nós não somos para andar o tempo todo sobressaltados, com medo disso, com medo daquilo. Porque quem milita por nós é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui o que é andar pela fé. Agora, quando eu não estou andando pela fé, né? Eu acredito que esta fé que eu recebi de Deus, não foi Deus que me deu. Eu acredito que foi eu, é minha, foi eu que tenho essa fé, né? Não, a fé que você tem, a fé que eu tenho, ela veio de Deus. O Senhor diz que isso é dom de Deus, amém? Isso é dom do Senhor, amém? E essa fé que nós temos dentro de nós, querido, não é pra gente andar barganhando, não. Quando eu tenho uma fé, que eu só tenho essa fé para querer barganhar, para estar falando com Deus, para estar pedindo para Deus, isso não é viver pela fé, amém? Querendo estar barganhando o tempo todo para que Deus esteja me dando as coisas, para que Deus esteja trabalhando ao meu favor. Não é essa fé que Deus quer que a gente tenha. Eu não estou vivendo pela fé. Amém, queridos? Amados, nós temos que ter experiências com o nosso Deus. E é isso que Ele quer. Deus, Ele quer vir nos ensinar para que a gente ande pela fé. Não ande confiando naquilo que nós temos, né? Naquilo que a gente pode conseguir ali adiante. Mas o Senhor quer que primeiramente nós tenhamos a fé nele. Coloque nele tudo aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que é impossível para mim, né? Aquilo que é um fardo pesado para mim. Aí o Senhor diz que Ele vai pegar o nosso fardo pesado e vai nos dar o dele que é leve. Que o Senhor vai adiante de nós. Que o Senhor envia anjo adiante de nós, né? Então, amados, viver da fé é a gente confiar totalmente nesse Deus, não importando qual seja a nossa situação, de aflições, de luta, de tribulação que a gente esteja passando, né? A gente não querer resolver as coisas tudo do nosso jeito, né? Que muitas vezes a gente quer resolver as coisas, nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Então, quando o Senhor, Ele diz que não é daquela maneira, essa forma que nós estamos fazendo, é de outra forma, nós não gostamos, amém? Nós dizemos que essa palavra não veio para mim, essa palavra não é comigo, que Deus não falou comigo, amém? Que eu estou bem, é assim que a gente fala.
né? E a gente muitas vezes quer resolver da maneira que a gente quer, do nosso jeito, né? Muitas vezes a gente também está andando muito ansioso. Isso não é viver pela fé, quando a gente está andando ansioso. Às vezes a pessoa diz assim, olha, fulano não está nem preocupado, né? Não está nem preocupado com conta para pagar. Tá sim, tá preocupado sim, só que é diferente, porque tem fé, né? Já se adaptou ali a andar pela fé. Os discípulos do Senhor andavam pela fé, queridos, né? Eles andavam pela fé. E nenhum deles morreram de fome, nenhum deles morreram de frio. Quando andavam pela terra, comiam, né? Comiam, se alimentavam, andavam vestidos, amém? E eram homens íntegros, homens honrados. Então, muitas vezes nós estamos tão ansiosos com o dia de amanhã, nós estamos colocando Deus, tirando Deus, colocando Deus fora, lá do lado de fora. Não, traga Deus para junto de você. E diga, olha Deus, eu estou contigo. O Senhor está comigo, eu estou agarrado contigo aqui. Eu estou acreditando, eu estou confiando no Senhor. Eu sei que o Senhor vive, eu sei que o Senhor é vivo. Eu creio no Senhor e eu estou aguardando do Senhor, pois aguarde. Amém? Aguarde, porque você vai receber coisas grandes do Senhor. Porque a palavra de Deus diz, buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busca Deus em primeiro lugar, busca a sua justiça, e deixe que as demais coisas o Senhor, Ele vai acrescentando, né? Que Deus ele não desampara nenhum dos seus, como diz a palavra de Deus, no Salmo 37, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Então vamos tomar posse. O que é a gente ter fé? É a gente tomar posse da promessa. O que é a gente andar pela fé? É a gente acreditar nessa promessa na nossa vida. Então, viver pela fé é a gente ter esperança, é a gente dizer assim, eu vou superar pela fé, eu vou conquistar pela fé, eu vou vencer obstáculos pela fé, eu vou ter paciência pela fé, eu vou ser perseverante pela fé, eu sou longânimo pela fé, sou justo, sou manso, né? Muitas vezes era para você chutar o pau da barraca, mas você vai dizer assim, não, pela fé, eu ando pela fé. E aqueles que andam pela fé andam com Cristo. Então eu sou manso e eu aceito o mal de Deus com resiliência. Amém? Vamos fazer como fez Jó, né? Que aceitou o mal, não reclamou, não se lamentou, não se revoltou. Então as lutas que nós passamos, nós não vamos querer só as coisas boas. Na vida existem as boas e as ruins. E todas elas é chegada a nós. Em todos os momentos nós temos que passar, nós temos que superar, nós temos que vencer, amém? Então tudo isso eu só vou conseguir fazer pela fé, como foram os homens. Então se você é uma mulher, um homem, que você quer receber coisas grandes de Deus, então comece a andar pela fé, comece a se exercitar, comece a exercitar a tua fé, comece a colocar diante de Deus que você vai ter experiência com o Senhor e Deus ele vai mostrar para você do que ele é capaz de fazer coisas grandes. Espere coisas grandes de Deus, porque o teu Deus ele é grande. Deus ele jamais vai colocar coisas pequenas. Vamos fazer como Marta e Maria, né? Que elas não imaginavam que o irmão delas iria ressuscitar ali naquele momento. Que elas disseram, olha Senhor, no dia, né? Naquele grande dia, ele vai ressuscitar, Lázaro vai ressuscitar. Mas elas não estavam entendendo que o nosso Deus é o Deus da agora, é o Deus do já. Então Deus fez um milagre e foi ali naquele momento para elas. Amém, queridos? Então isso é viver pela fé, né? Viver pela fé como nossos irmãos andavam, como Jesus andava na terra, mesmo ele sendo Deus, mas como ele falava, ele não tinha um ninho como os pássaros, né? Um lugar onde ele pudesse deitar, botar a cabeça, ele não tinha, queridos, mas ele vivia pela fé na terra e ele foi o nosso maior exemplo, foi Jesus Cristo que viveu pela fé no seu Pai e assim nós imitamos ele aqui na terra, amém? Procurando andar pela fé, porque há um momento ou outro que a vida ela vem confrontar a gente, ou a gente vive pela fé ou a gente vai ser destruído. Não tem jeito. Um momento mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos passar por essas situações. E nós temos que entender que nós estamos aqui na terra, que nós temos que viver pela fé. O justo vive pela fé. Amém, queridos? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado, Pai Santo, nós tomamos posse dessa palavra abençoada que o Senhor trouxe para nós nesta hora, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus querido. Nós, Pai amado, nós queremos, Senhor, fazer coisas grandes, Pai. Pela fé no Senhor, Pai. Não pela fé naquilo que nós temos, no grau de estudo que nós temos, no dinheiro. Nada disso, Senhor. É no Senhor, pela fé no Senhor, acreditando em Ti. Nós colocamos agora, em primeiro lugar, em Tuas mãos, Senhor. Colocamos aqui no Teu altar, Senhor. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode, Pai. Aonde eu não posso ir, nem meus irmãos podem ir, o Senhor pode. O Senhor pode colocar Tuas mãos. O Senhor pode colocar Teus pés. O Senhor pode mudar, Senhor, o curso dessa história. Né? E sabe, meus irmãos, Senhor, estão passando por lutas, por situações, Pai.
E muitas vezes eles dizem assim, só Deus, só o Senhor Jesus para mudar o rumo dessa história. Então é o Senhor, Pai, que muda. Que o Senhor venha mudar o rumo dessa história na vida dos meus amados irmãos. Dessas vidas, sabe, Senhor, que nós temos orado, que nós temos clamado, colocado diante do Teu altar, as vidas dos nossos entes queridos. Nós estamos precisando, meu Pai, que o Senhor mude o rumo da história deles. Muda o curso, Senhor, dessa história. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nesta hora, Pai. Que o Senhor venha, Pai, agir, Pai, com mão forte, com mão poderosa. Que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, nós nos achamos tão pequenos, Senhor, incapazes, sabe, de fazer alguma coisa, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos levantar. A cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Nós possamos permitir que o Senhor venha agir, que o Senhor venha transformar aqui de dentro para fora, Pai. Transformar a nossa vida, transformar o nosso coração, as nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus. Para que nós possamos viver verdadeiramente pela fé no Senhor, não pela fé no homem, não pela fé em nós. Em primeiro lugar, a fé vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Mas a Tua palavra, Senhor, ela vem falar para nós, Pai. E nós devemos buscar primeiramente o Teu reino, Pai. As Tuas coisas, Tua justiça. E todas as demais serão acrescentadas na nossa vida, meu Pai. Quando o Senhor vem dizer que o justo vive pela fé e que aquele que recuar, o Senhor não vai se agradar. Então que a gente tenha força no Senhor, para que a gente não venha desistir. Que a gente não venha fazer como muitos estão fazendo. Estão largando, estão deixando, Pai. Estão deixando as suas casas de oração. Estão deixando o lugar onde estavam. Estão voltando para o mundo. Estão querendo comer o babujo novamente, Pai. O vômito novamente, meu Pai. Que o Senhor venha fortalecer esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher. Muitas vezes ainda não tomou uma atitude, não tomou uma decisão na sua vida. Mas que o Senhor venha ajudar cada um de nós, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor, que nós estamos plantando coisas grandes, semeando, Pai, uma fé no Senhor, Pai. Algo grande no Senhor, Pai. Nós cremos que nós vamos receber pela fé no Senhor, Pai. O Senhor nos surpreende, meu Pai. Então, Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Eu abençoo esse copo com água. Eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Sabe, Senhor, cada sonho, cada projeto, cada ente querido. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa curar, possa levantar desse leito, meu Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos estão sofrendo problemas de perseguição, Pai, que o Senhor venha dar liberdade para eles. O Senhor venha libertar eles desse jugo, no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos nessa hora, Senhor. E assim te agradecemos, Pai. Meu querido, minha querida, se essa palavra, se esse conteúdo tem feito bem para você, amém, tem feito sentido para a tua vida, compartilha essa mensagem com outras pessoas, recomenda esse canal, compartilha com outras pessoas, amém, em nome de Jesus, que nós possamos abençoar outras vidas também, possamos ser essa ponte, esse canal de bênção, amém, que Deus os abençoe, fique na paz do Senhor.